Então, a gente iniciou essa parte do capítulo 3 dos slides, falando sobre a parte de dimensionamentos, mostrando os casos e trabalhando inicialmente com capacidade de condução de corrente, né? Basicamente, o passo a passo seria o passo a passo seria fazermos o passo a passo seria fazermos o cálculo o somatório das potências de cada um dos circuitos, posteriormente fazermos o cálculo da demanda, né, multiplicar pela relação entre a potência total do circuito, aquele percentual, vezes a potência, vezes o percentual de fator de demanda, que pode variar ali, dependendo da quantidade de carga, do tipo de carga, então 80%, 70%, enfim, vai variar um pouquinho nessa faixa. E, por fim, ficamos de fazer o cálculo das correntes, né? Então, o, uma vez encontrado o arquivo, uma vez encontrado a demanda, né, é só dividir ali pela tensão, se for um circuito monofásico, e a potência estiver em VA, em volt em ampere reativo, ou em volt em ampere, e aí você já encontra o valor da corrente, e com esse valor da corrente, a gente vai procurar na tabela da norma qual é o primeiro condutor que suporta essa corrente. Isso se as condições do local em que esteja sendo feita esse projeto elétrico forem iguais às condições que o experimento foi simulado efetivamente. Então, se houver alguma diferença nesse sentido, aí a gente vai ter que usar os fatores de correção, né? A gente vai ter que usar aqueles fatores de correção, que são basicamente os fatores de temperatura, o fator de correção de temperatura e o fator de correção de número de circuitos, ou fator de correção de agrupamento. Quando eu tiver um número de circuitos dentro do mesmo eletroduto maior do que um. Então, eu vou usar esse fator. E aí, às vezes, deixa eu pegar um projeto aqui, de exemplo. Às vezes, a gente está lá com algum projeto, aqui eles são mais antigos, esse aqui é mais novo. E às vezes eu vou pegar aqui um projeto de exemplo, só para a gente ter uma ideia desse circuito, desse fator de correção de número de circuitos, né? Ou de agrupamento. Então, essa parte aqui é vista, aqui estão os métodos de referência de instalação. Método de instalação, então a norma, aqui o circuito mínimo, nesse capítulo 3 aqui. Tá no capítulo 3, aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo de um circuito. Aqui a tabelinha da norma, a tabela 36 lá da norma, com os métodos de referência de instalação, se é monofásico ou trifásico, e as correntes que esses condutores aqui de cobre suportam. Professor? Oi. Tá apresentando a tela? Ah, meu Deus. Esqueci. Ainda bem que vocês falaram aí. Se eu abrir aqui a norma, estão vendo agora, né?
Eu abri aqui o livro do Hélio Credder e estou folheando aqui, procurando um projeto, né? Procurando um projeto parcial para discutir um pouquinho, dissertar um pouquinho sobre ele. Só para a gente ter uma ideia do que seria, acho que eu estou já passando já aqui, só para a gente ter uma ideia do que seria a discussão do fator de correção de número de circuitos. Às vezes surge uma dúvida ou outra. Pronto, aqui. Vamos pegar esse aqui como exemplo. Deixa eu dar um zoom out aqui. Pronto. Então, vamos supor que eu vou fazer o dimensionamento do circuito 1, que é o circuito, essas tomadas aqui. Tem mais algumas tomadas. Essa daqui também. Pronto, são as tomadas do quarto. Aqui é o quê? Aqui não tem nenhuma do circuito 1, aqui também não tem nenhuma do circuito 1. São as tomadas do quarto da sala. As tomadas de luz gerada. E aí eu vou ver aqui o quadro, meu quadro está aqui, e eu vou procurar pelo circuito, pelo eletroduto, em que passam mais condutores de forma comum junto do circuito 1. Então, olhando aqui, ó, logo na saída, geralmente vão ser os que estão saindo, né? Os que estão saindo do quadro de distribuição. Aqueles que vão ter uma maior coincidência de circuitos dentro do mesmo caminho, dentro do mesmo eletroduto. Então, aqui já tem 3 circuitos, né? O 1, o 2 e o 3. Aqui, o circuito 1 só tem ele mesmo. Aqui, o circuito 1 só tem ele mesmo. O circuito 1 só tem ele mesmo. Aqui tem 2, tem 1 e o 3, esse eletroduto. E aqui tem 3, tem o 1, o 2 e o 3 nesse eletroduto. Então, no máximo, 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, nesse caso aqui, na hora de usar o fator de correção de número de circuitos, fator de correção, aqui, eu usaria esse fator de correção aqui, ó, eu usaria número de circuitos ou cabos, são 3, então eu usaria 0,7 para o circuito 1, certo? Mesmo eu sabendo que tem algumas partes que só vai ter ele sozinho. Mas aí uma coisa também, muita gente às vezes fica com dúvida. Se eu tenho o circuito 1, pessoal, e eu dimensionei o circuito 1 lá, o dimensionamento, deu um circuito com um condutor de 4 milímetros, todo momento que aparecer esse circuito, ele vai ter que ter o mesmo condutor. Nenhum circuito vai ter duas seções de condutores diferentes nele mesmo, certo? Do início ao fim, da saída do quadro até a chegada na última tomada desse circuito, é o mesmíssimo condutor, com a mesma seção. Okay? Posso fazer quantas emendas forem necessárias, mas a seção se mantém a mesma. Então, no circuito 1, do início ao fim, eu vou ter a mesma seção de condutor, o mesmo com os outros, né? Sempre a mesma seção de condutor. Deixa eu ver outro aqui, que eu tenho algum que tem um número maior de circuitos. Blá, blá, blá. Deixa eu ver um projeto aqui no Unifilar. Acho que na seção motores já não vai ter o Unifilar por aqui, não. Aqui já é parte de dimensionamento, as tabelas de dimensionamento. Ferramenta, blá, blá, blá. Só tem aquele mesmo lá, rapidamente vendo aqui. Também não tem alguma coisa aqui, né? Enfim. No outro livro do Severin Cavalim tem um número maior de aí, Geraldo Cavalim, Severin, Severin.
Tem aqui um número maior de exemplos. Eu vou pegar um que tenha 4, 5. Aqui, só tem um mesmo. Aqui só tem 2 circuitos. São 2 aqui também. Aqui tem só um. Então, aqui é interessante que cada eletroduto só vem com um mesmo. Aqui só tem o circuito 1 dentro desse eletroduto, desses dois aqui. Ou seja, onde passa o circuito 1, saindo do quadro, ele só vem ligar essa lâmpada e vem ligar esse interruptor. Então, aqui eu vou usar o fator de correção para um circuito, que logicamente é um, né? Aqui, ó, um circuito é um só. Então, o fator de correção para o número de circuitos aqui vai ser desconsiderado, que é 1 Professor, dividido por 1 a 1. Oi. tem como você falar um pouquinho mais alto? Tá tão abafado aqui, não estou conseguindo escutar direito. Oi, oi, oi. Pronto. E o circuito 2, da mesma forma, ele sai do quadro, o circuito 2, e ele vai aqui para essa tomada pelo piso, por algum motivo, e para essa outra aqui, para essas 3 tomadas aqui, ele sai o circuito 2 com o mesmo eletroduto. Com um eletroduto só para o circuito 2. Então, o fator de correção aqui é 1. Se essas forem as únicas cargas, está resolvido o problema. Se essas forem as únicas cargas. Agora, se tiverem outras cargas, eu tenho que olhar os outros eletrodutos, como é que está sendo a passagem deles. Vou pegar, basicamente, para um número, fator de correção de número de circuitos, para o fator de correção de número de circuitos, ou como alguns livros também falam, fator de correção de agrupamento, eu vou pegar aquele eletroduto que tiver a maior coincidência de circuitos com aquele circuito que eu estiver dimensionando no momento. Então, aqui já tem, aqui, ó, do quadro só sai circuito 1, só tem, cadê o circuito 2? Já vem por outro caminho o circuito 2, então não interagem entre si. Pronto, agora aqui já tem 1, 2 e 3, né? Então, aqui só nos 3 terem saído do mesmo eletroduto, saído do quadro pelo mesmo eletroduto, 1, 2 e 3. Mesmo o 3 já passando aqui para essa tomada de cima e passando aqui para essa tomada de baixo, e depois não aparecendo nenhum outro momento, 3, mas só em ter feito isso daqui, ó, vamos marcar esse negócio, só em ter feito isso daqui, deixa eu mostrar aqui, só em ter passado por esse caminhozinho aqui, então já é suficiente para se mostrar que para qualquer um deles, 1, o 2 ou 3, eu vou precisar fazer aí usar um fator de correção de 3. Naquele meu sisteminha, nesse meu sisteminha aqui, eu vou usar o fator de correção de 0,7. Né? Então é isso. Então nunca é interessante a gente sair do quadro de distribuição pelo mesmo caminho para todos os circuitos. Então, se eu tiver uma saída só do quadro de distribuição e tiver 7 circuitos, complicou, porque aí eu vou ter que, na hora de dimensionar o meu circuito, usar um fator de correção de 7 em todos. E olha o fator de correção de 7, é quase 50%. É 0,54. E aí, se eu divido, se fosse 0,5 aqui, de 9 a 11 é 0,5. Se eu divido alguma coisa por 0,5, é a mesma coisa que eu estar multiplicando por 2. Então, é como se eu tivesse, para usar a minha tabela, considerando o dobro da corrente que efetivamente está passando por ela. Né? Então, se eu divido aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Se eu estou dividindo a minha corrente, que é baseada na potência do equipamento, por um fator de correção de 0,5,
é como se eu estivesse multiplicando essa corrente por 2, né? E aí, a corrente que eu vou procurar lá na tabelinha, nessa daqui, vai ser o dobro. Se eu ia procurar 28, eu vou 32, eu vou procurar por 64. Então, o condutor vai ter que suprir essa corrente 64 para ter essa tabela. Então, acaba sendo uma má escolha essa, e para isso, mesmo estando certo, você fazendo isso, uma das recomendações que a gente sempre dá é que tenha vários caminhos saindo do quadro de distribuição. Nunca saia por um mesmo caminho do quadro. Porque aí você pode, como foi feita aqui essa escolha, por exemplo. Todo mundo aqui, 1, 2 e 3, saíram pelo mesmo caminho. Mas se tivesse 7 circuitos, cadê aqui? Aqui só tem 3 também. Todo mundo saindo pelo mesmo caminho. Até 3, 0, 7 não é um problema tão grande, mas a partir de 4, 5 circuitos saindo do mesmo quadro, aí já começa. Aqui ele já fez uma decisão diferente. Saiu com o circuito 1 do quadro só com o circuito 1, para esse ponto de iluminação, e os circuitos 2 e 3 foram por outro caminho, diferente desse caminho aqui que está indo pelo teto. Então, esse tipo de escolha não é obrigatório você utilizar, mas é recomendável, já que isso daí vai ajudar o seu circuito, né, estar bem projetado, está de acordo com o que a norma indica, e mesmo assim não prevê um condutor fora da realidade para aquela necessidade. Certo? Então, se você acabar não usando essas recomendações, pode ser que em algum momento seja necessário para você, vamos dizer assim, compensar alguma escolha dessa, colocar um condutor extremamente grosso, totalmente desnecessário a essa aplicação. Aqui só tem 3, ó. O 1 veio para cá, o 2 e o 3 vieram aqui pela parede, e deu continuidade ao circuito. Enfim, eram mais essas recomendações que eu queria chamar a atenção. Aqui da mesma forma, esse daqui saiu só com 1, o 2 e o 3 saiu de ladinho. Se tivesse um grandão aqui, um projeto com 7 circuitos, a gente fazia essa análise, mas não estou achando nem com essa quantidade. Talvez mais profundo a gente encontre um número maior, mais considerável de circuitos de segurança, sensores. Olha o símbolozinho, aquela simbologiazinha do sensor, né? Manda fase neutro, e vem só o retorno, que a gente tem explicado em sala. Os sensores aqui, essa carinha aqui é o sensor na prática. E chegar à fase neutra, vem o retorno dele, e o neutro liga direto na fase. Enfim, então é essa a recomendação para que a gente não perca muito condutor, não perca, assim, não tenha que dimensionar uma corrente muito grande e, consequentemente, um condutor mais grosso para um circuito só devido à escolha da passagem dos eletrodutos. Então, tem que tentar evitar uma grande quantidade de circuitos por um mesmo caminho. Né? Eu prefiro limitar preferencialmente a 3. No máximo a 3 aqui. E naqueles específicos que são muito grossos já, naturalmente, como é o caso do chuveiro, deixa só um mesmo. Porque qualquer correntezinha a mais, ele já ultrapassa um determinado limiar. Então, se eu colocar, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui. Se eu tiver um circuito de, não, vamos fazer aqui uma experiência. Eu acho que lá no AVA eu botei uma foto de um circuito que a gente fez o teste aqui.
Foi essa daqui. Deixa eu ver. Ah, mas aqui foi sozinho, tá vendo? O circuito de iluminação saiu do quadro e foi lá para o chuveiro, ele sozinho. Então, o chuveiro, se tiver 6.000 watts de potência, 6.000 VA, né? Tem fator de potência igual a 1. Então, vai ficar só 6.000. Opa. 6.000 dividido por 220 volts. 27. Né? Daqui eu só vou utilizar efetivamente esses dois fatores de correção. Eu vou usar aqui o fator de correção de temperatura e o fator de correção do número de circuitos. Se eu tiver numa cidade que dê 30 graus Celsius, e geralmente as temperaturas mais altas não fazem disso, então o fator de temperatura é 1. Aquele meu circuito lá, eu acabei escolhendo por passar um eletroduto só para ele. Então, é 1 também. Então, eu vou procurar exatamente por essa corrente de 27,27 na minha tabela. Então, eu vou lá agora, na minha tabelinha, que é essa daqui, circuito B1, monofásico, 27, condutor de 4 milímetros, aguenta até 32. Tá ótimo. Ele, condutor de 4 dá conta desse chuveiro de 5.500 a 6.000 VA, tranquilo. Agora, se eu fizer uma escolha aqui que não foi uma escolha tão boa, por exemplo, eu vou lá, coloquei esse circuito saindo daqui, passando por outro caminho, que acabou que ele passou em algum momento num eletroduto com 3 outros circuitos, completando 4 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, eu vou fazer, vou consultar a minha norma, né? Vamos lá consultar a norma, e quando eu vejo lá na minha norma, quando tem 4 circuitos, número de circuitos aqui dentro desse eletroduto, eu vou ter que usar um fator de correção de número de circuitos de 65, 0,65. Então, eu vou pegar a minha corrente, que deu 27 amperes, eu dividi por 0,65. Então, agora eu não vou procurar na tabela mais os 27 amperes. Eu vou procurar por 41, quase 42 amperes. Certo? Então, vamos ver qual condutor que suporta 42 amperes. Então, quando eu vou ver lá, ó, o primeiro que suporta 42 não é nem o de 6 mais. Eu já ultrapasso o de 6, já vou para um condutor de 10 milímetros. Então, para um chuveiro, um condutor de 10 milímetros, não é... Estaria errado? Não, estaria até correto, seguindo a norma, mas não deve ser colocado condutor de 10 milímetros para um chuveiro. Um total desperdício. Em troca disso daí, seria só você fazer isso que eu fiz aqui no projeto, que foi colocar o meu circuito, o meu eletroduto específico, só para o chuveiro. Então, um eletrodutozinho aqui, ó, só para ele, para eu não ter que precisar. Se eu tivesse colocado ele por esse caminho aqui, ou por algum outro caminho, que tivesse uma quantidade muito grande de circuitos em algum ponto, ou se eu passasse pelo caminho A, o caminho A aqui tinha 2 só, né? Tinha o 1 e o 2. O circuito 1 e o 2. Se tivesse um número maior de circuitos, seria complicado a minha vida, provavelmente. Esse daqui, esse caminho aqui, pronto, esse caminho aqui, ó, só olhando aqui, eu já vi que ele vai alimentar a iluminação, que é circuito 1, ele vai alimentar esse circuito 5 de tomadas da cozinha, e ele vai alimentar o circuito 3. Então, naturalmente, esse eletroduto, já sem o chuveiro, ele já vai ter 3 circuitos. Se eu coloco mais um, aí complica. Vão ficar 4. Então, em todos os circuitos, eu vou ter que considerar esse fator de correção aqui de 0,65. Em todos que estiverem passando por esse eletroduto. Então, é no máximo 3, pessoal, para ficar esse fator de correção de 0,7, preferencialmente 2, 0,8. Né? Também colocar todos um só, aí é inviável, porque é uma quantidade muito grande de eletrodutos, cada um só para um circuito, então não tem muita lógica. Se você usar até 3 em circuitos que têm uma baixa potência, não vai ser muito problemático, não. Basicamente, você vai ficar com aquele padrão
Ó, o correto aqui, ó, só para vocês memorizarem, isso daqui é importante. O padrão que a gente vai utilizar para instalações elétricas prediais é circuito de iluminação com condutores de 1,5 milímetro quadrado, circuito de tomada de uso geral com condutores de 2,5 milímetros quadrados e circuitos específicos, assim, de equipamentos como chuveiro, como uma banheira, como algum equipamento maior, com condutores de 4, em alguns casos específicos, condutores de 6 milímetros. E o condutor geral, o condutor que vai do quadro geral, vai sair do quadro geral, né, lá do medidor, efetivamente, da distribuidora, é um de 10 ou, em alguns casos, de 16 milímetros. Esse é o padrão, certo? Se aparece um condutor de chuveiro de 10, você, opa, tem alguma escolha que não foi feita de forma adequada. Eu poderia, aqui, ó, então, se aparece algum condutor de chuveiro de 2, de 10, perdão, ou condutor geral da casa de 35 ou de 25, desconfie. Já começa desconfiando. Tenho que olhar aqui para ver se algo saiu do padrão, normal. Porque se for necessário um condutor tão grosso, talvez um rearranjo na passagem dos eletrodutos consiga resolver esse problema, né? Ou uma divisão de circuitos melhor consiga resolver esse problema e sair desses limiares aí. Iluminação 1,5, tomada de uso geral 2,5 e chuveiro 4, no máximo 6. Se sair desse padrão, dê uma olhadinha melhor, reveja as suas escolhas, provavelmente você vai conseguir retornar a esse padrão aqui se estiver fora dele. Certo? Então, essa é a capacidade de condução de corrente, né? Com esse exemplozinho aí que a gente terminou na última aula. Agora vamos falar sobre o segundo método de dimensionamento de condutores. O primeiro foi a capacidade de condução de corrente, o segundo agora é o método da queda de tensão. Então, a norma fala sobre o método da queda de tensão, certo? Ela cita o método da queda de tensão, só que ela não, vamos dizer assim, ela não orienta um passo a passo de como ele deve ser feito, especificamente, certo? E aí tem duas formas diferentes, a gente vai ver uma aqui, a principal, que está lá no nosso livro, do método da queda de tensão, certo? No Hélio Crédito. Então, a gente vai ver esse métodozinho aqui de como calcular essa queda de tensão admissível nos nossos circuitos. Eu digo admissível porque sempre vai haver queda de tensão, certo? Os aparelhos são projetados para trabalharem com uma tolerância para a queda de tensão. Agora, se ela ultrapassar um percentual muito grande, logicamente que a sua lâmpada não vai acender tão bem mais, o seu micro-ondas não vai funcionar adequadamente, a TV não vai funcionar adequadamente. Tem que ter uma tensão próxima àquela que o fabricante estabelece como a tensão nominal, a tensão padrão de funcionamento. Então, está lá na norma 5410 e ao longo de todo o circuito ocorre uma queda de tensão. Certo? Então, tudo que você tiver de fio na sua casa, quando você liga lá no medidor, e a distribuidora bota exatamente 220 volts para você, quando você chega na sua tomada, como teve todo um caminho ali a ser percorrido pela corrente, da tomada, quando você for medir a tomada da sua geladeira, a tomada do seu micro-ondas, for medir lá com o equipamento ligado, com corrente passando por ele, certamente você vai encontrar uma tensão mais baixa do que a tensão lá no medidor. Né? Vai encontrar ali 215, 218, 216, enfim, uma determinada quantidade de volts abaixo da tensão lá na entrada da sua instalação. Daí ocorre. Então, as quedas de tensão são em função da distância. Quanto maior for a distância entre a carga e o medidor, maior será a queda de tensão. Certo? Então, isso daí é algo a se observar.
E também, quanto maior for a corrente que passar nesse caminho. Então, uma das recomendações que a gente deu lá no início, né, na escolha da localização do quadro de distribuição foi, pessoal, prestem atenção aí aonde eu vou colocar os quadros, de forma que eu fique ali no centro, no quadro de distribuição, fique no centro de carga. Não fique nem muito próximo, nem não fique muito distante das principais cargas. Então, não é só pensar no centro, vamos dizer assim, geográfico, né, do ponto de dos eletrodutos, mas no centro de carga daquela instalação. Isso daí é importante por quê? Porque quanto maior a potência do equipamento, mais corrente ele vai demandar. E aí, quanto maior for a corrente passando nessa resistência nos fios, R vezes I vai ter um V, vai ter uma tensão ali no fio, né? Vai ter uma queda de tensão no fio. Uma tensão que vai estar sendo, uma potência que vai estar sendo consumida no fio em forma de aquecimento desnecessário. Então, equipamentos com grande potência, o ideal é que eles fiquem próximos à entrada de energia na sua casa, que é a parte do medidor, certo? Ou do quadro interno parcial. Quanto mais próximo, quanto menos comprimento de fio eu tiver entre a grande carga da sua instalação, as grandes cargas da sua instalação e a entrada de energia da sua casa, melhor. Certo? Agora, se eu unir os dois aqui, uma grande distância com uma grande potência, aí você está aumentando com a grande distância a resistência do fio e com a grande potência a corrente que está passando por ele. Eu estou aumentando o R e estou aumentando o I. E aí o produto de resistência por corrente vai dar a tensão da queda de tensão, né? Vai dar a queda de tensão nesses fios. Então, é bom se alertar nesses dois critérios, né? Tentar reduzir as distâncias. Como é que eu posso fazer isso daqui? Basicamente, escolhendo o local adequado para os meus quadros de distribuição. Que eles fiquem ali próximos ao centro geográfico da minha instalação, mas principalmente um pouquinho mais deslocado para equipamentos com grande potência, se for possível. Certo? Utiliza a corrente de projeto do circuito, né? Essa corrente já corrigida. Quedas dadas em porcentagem, sim, então é dado tudo em porcentagem. Quando a gente falar em queda de tensão, eu vou falar em 5% de queda de tensão, 7% de queda de tensão. O que significa isso? É a tensão lá do meu medidor, lá na entrada, menos a tensão que está chegando na tomada, dividido pela tensão da entrada. Certo? Então, a tensão da entrada é a minha referência, e a diferença dela a diferença percentual dela para a minha tensão na tomada é proporcional à queda dessa tensão. Certo? Então, essa aqui é a formulazinha de como se entende que era de tensão. Então, se eu tiver exatamente 220 na minha entrada e eu tiver lá 198, né? Só para fazer essa continha aqui, ó, 220, 198, né? Então, eu vou fazer 220 menos 198, 22 dividido por 220, dá 0,1. Isso daí, vezes 100, né? É igual a 10% de queda de tensão. Ok? Só repetindo aqui essa continha. 220 menos 198 dividido por 220 vezes 100, deu aí 10% de queda de tensão. No caso, 10%, 220 já esperado, né? Dá os 22 volts de diferença aí entre a tensão de entrada e a tensão na minha tomada, tensão na carga. E o que está na norma, né? Se a gente abrir a norma, a gente vai observar que ela estabelece alguns limites para essa queda de tensão. Já sabendo que o equipamento tem sua tolerância, né? Mesmo não sendo tão grande a tolerância dele, mas eles têm uma certa tolerância, os equipamentos
que a gente usa em casa. Então, ele estabeleceu, a norma 5410 estabeleceu alguns percentuais de queda de tensão. E aí, dependendo da qualidade da energia que está chegando na minha instalação elétrica, ele vai ter uma queda de tensão mais tolerante ou menos tolerante, certo? Mais exigente ou menos exigente. Então, quando a tensão chega, o transformador da sua rua está bem longe, você nem vê, não sabe nem onde está o transformador da sua rua, só sabe que chega, tá os fiozinhos lá no poste, e estão chegando lá na sua instalação, ou seja, você recebe a sua tensão da tensão da rede, da distribuidora, da tensão de baixa tensão, do sistema de baixa tensão da distribuidora local. Então, a queda de tensão admitida a total, né, é de 5%, certo? 5% lá do medidor até a tomada, ou até a lâmpada, 5%, certo? Então, aqui do medidor até a lâmpada, eu tenho um monte de coisa, né? Eu tenho um medidor, aí tem um quadro geral, tem um disjuntorzão principal, né, lá no meu medidor, e depois, dentro da casa, eu tenho um quadro, um ou mais, né? Se for uma casa de 2 pavimentos, por exemplo, você pode ter um em cada pavimento. Então, eu vou ter um ou mais quadros terminais, e esses quadros aqui internos, né? Aí sim, eles vão ligar os meus equipamentos, os disjuntores deles, que vão estar energizando aqui os meus diversos circuitos que você dividiu a sua casa, certo? Então, é 5% do medidor até em casa, ou seja, 5% de 220, vai dar 11 volts, né? 10% era 22, 11 volts dá 5% de 220. Então, a queda máxima admitida pela norma, quando eu não tenho um transformador perto da minha casa, né? O que isso causa? Se eu não tenho já o transformador em cima, na frente da minha casa ali, não dá para ter certeza se eu vou ter 220 no meu medidor. Talvez eu tenha um pouquinho menos de 220. Então, esse é o primeiro problema. Então, provavelmente você já vai ter um pouquinho menos de 220. Então, você tem que ter aqui no máximo 5% de queda até o equipamento. Aí a norma vai e libera o seu projeto, né? Então, é 5% do medidor até as tomadas ou até as cargas, lâmpadas, etc. E 4%, no máximo, né? 4% do quadro terminal até o equipamento. Então, aqui, ó, como ele deixou um menor igual aqui, a 4, né? Então, pode ser 4, mas também pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Fica livre, né? Desde que não ultrapasse os 5 geral, então do quadro, do sistema de medição, do quadro geral até o quadro terminal aqui, desse ponto até esse daqui, pode ser que seja, vou botar aqui. Então, desse ponto até esse aqui, ó, eu posso fazer um conjuntinho aqui, né? Eu posso ter um aqui e 4 aqui. Eu posso ter 2 aqui e 3 aqui. Eu posso ter 3 aqui e 2 aqui, enfim. Eu posso fazer aqui um joguinho entre a queda de tensão que ocorre nos condutores do quadro geral para o quadro interno da minha instalação e do quadro geral para o quadro interno da minha instalação e do quadro interno para as minhas cargas. Aí você pode fazer um joguinho aqui entre esses três, né? E vão ter dois grandes circuitos, os circuitos terminais e o circuito de distribuição, ou circuito alimentador, como dizem alguns livros, né? Então, no circuito terminal, vão ter essas quedas aqui, e no circuito de distribuição, perdão, e nos circuitos terminais, esses aqui. A soma desses dois tem que dar no máximo 5, certo? O que é impossível de se ter é uma queda de 0 volts, de 0%, em qualquer um dos dois. Eu não tenho como ter 0%, certo? Eu vou ter que ter 1, 2, 3 ou 4. Também não posso ter 5, senão o outro vai ser 0, né? Então,
é de 1 a 4. Então, você tem essas diferenças. Ou você pode ser até mais exigente, dizer, não vou nem botar 4, não, que não é 4. Se eu botar no circuito de distribuição 2 e no circuito terminal 2, está errado, professor? Não. Você está sendo até mais exigente do que a norma está dando. Você está dando no total aqui 2 mais 2, 4, né? 4%. Tranquilo. Totalmente funcional. Mas aí a gente acaba utilizando todo o limite que a norma nos dá, para tentar aí economizar na compra de condutores, né? Então, pode ser que fique aqui 2 e 3, ou 3 e 2, ou 1 e 4, ou 4 e 1. Qualquer uma dessas opções funcionam, certo? E o que eu vou decidir, professor, para a minha escolha? Se o 2 e 3 dá certo, e o 3 e 2 também, porque eu escolho um ou escolho o outro. Vocês vão ver aqui que o custo desses fios aqui, que vão do quadro, do medidor, né, do quadro geral, enfim, até o quadro terminal, naturalmente são os fios mais grossos da sua instalação. São fios de 10, 16 milímetros, são fios mais grossos e bem mais caros. Eles não... O fator de subida de preço aqui, ele sobe exponencialmente com a seção, né? Eu peguei até uns preços aqui, mas os preços subiram tanto nos últimos anos, eu vou até atualizar um exercício, um exemplozinho que eu tenho aqui mais à frente, e foram esses preços aqui que eu peguei na época. Daqui já faz um bom tempo, não tá mais nem a pau esse preço. Aqui eu peguei uma relação de 100 metros, né, para todos. Ó, eu comprei recentemente esse fio de 100 metros aqui, 100 metros de fio de 1,5. Eu comprei já um ótimo preço por R$ 120. Então, já pode multiplicar por 3 aqui. Eu vou dar uma atualizada e vou botar para vocês. Então, esses preços já estão bem mais altos, mas eu acredito que a proporção ainda seja mais ou menos a mesma, né? Você vê aqui que um fio de 16 milímetros, ele é 10 vezes o preço mais de 10 vezes, né? Um pouco mais de 10 vezes, o preço desse daqui de 1,5 milímetros. Né? Então, sobe muito o preço com essa proporção aqui. Vou até ver aqui quanto é que está o preço, só para a gente ver aqui no Mercado Livre, a gente ter uma ideia. O de 1,5, deixa eu botar aqui, fio elétrico, fio, é uma marca boa, de 1,5. Olha aí, vamos pra cá, 160, 170. Certo? Em algumas lojas eu consigo um pouquinho mais barato, aquele de 50 metros. Aí vamos ver aqui o de 2,5. 2,5, 100 metros, 260, 260, e é o de 16 milímetros. 16. Ó, 10 metros, 180. Então dá R$ 1.800. Né? O de 16 aqui estava. Vou atualizar isso tudinho. Olha aí. 459. Dá 1.800. Então, o preço está muito caro. Então, o que acontece? Se você priorizar muito, se eu colocar, por exemplo, 1% de queda para o meu alimentador, um fio que naturalmente já era grosso, já ia ser de 10, se eu botar 1% de queda só para ele pode pular para 25, 35, e aí o preço está nas nuvens. Então, você tem que fazer alguns testes e avaliar. Pô, não vou botar 1% no alimentador, não. Eu ficaria 4% no circuito final ali, então, no circuito terminal, e aí os fios ficaram todos fininhos. Mas se eu botasse 2% no alimentador e 3% no final, ou 3% no alimentador e 2% no terminal, será que eu não encontraria um equilíbrio maior financeiro, custo, algo mais viável? Então, são testes. Eu até proponho que vocês façam esse exemplo, né?
que a gente vai fazer aí ao final vou passar para vocês fazerem, né, ao final da aula. Então, essa escolha essa escolha de como eu vou escolher, essa escolha que eu vou ter que fazer, né, que vocês vão ter que fazer, entre a queda de tensão do quadro geral e o quadro terminal, e do quadro terminal para as cargas, fica a sua escolha, logicamente, mas sempre baseado no recurso financeiro. Para a norma, qualquer proporção que der 5, está sendo satisfeita a norma. Mas, logicamente, que eu vou procurar mais viável financeiramente para o meu cliente final. Vou tentar fazer uns testes ali e ver qual é esse jogo de percentuais, né, que me dê um resultado melhor. Se você tiver um transformador ali na frente da sua casa, ou alguma instalação que tenha, como um prédio, por exemplo, que tem um transformador próprio, aí é tranquilo. A norma já permite 7% de queda, porque ela tem mais certeza da tensão que está saindo do transformador. Certo? Então, provavelmente aqui no meu transformador já tem exatamente os 220 volts. Bonitinho ali. Certo? Então, eu posso permitir aí uma quedinha de tensão maior de 7%, e 7% já vai dar quantos volts aí? Já vai dar 15, um pouco mais de 15 volts de queda de tensão, né? Então, ele já permite uma quedazinha maior do que os 11 volts, né, que eram 5% permitidos antes. Então, já dá uma liberadinha maior aí nessa queda de tensão. O resto seguindo o mesmo padrão, né? No máximo 4 aqui, então qualquer ajuste que for necessário pode ser feito nessa situação. Ou também, se você não tiver uma rede de alimentação própria, né? Uma rede distribuidora própria ali na sua localização, se tiver uma área muito isolada, ou um projeto temporário ali, se tiver um gerador próprio, se estiver sendo alimentado por um gerador, pode os mesmos 7%, porque aí é mais confiável a tensão que sai do gerador, já é próximo ali, certamente vai ser próximo à tensão nominal dos seus equipamentos, né? Então ele permite 7%. Como na maioria dos projetos, às vezes, você não tem, se você tiver a certeza, né? Principalmente se for uma edificação que você conheça, faça uma visita, veja que tem um transformadorzinho ali, se justifica o uso do set. Mas a maioria dos exercícios, pelo menos, e dos casos que a gente vai estudar aqui, a gente não sabe se o transformador está ali coladinho ou não. Então, a gente vai considerar 5% para os nossos casos aqui, certo? Mas fiquem cientes que se tiver um transformador próprio na minha instalação, ou um transformador muito próximo dela, aí sim eu posso utilizar os sets também. E aí, como é que a gente vai fazer as contas? A gente vai fazer da seguinte forma. Tem aqui lá no livro do Hélio Creder, né? Tem uma equação, tem essa equação, eu vou dizer aonde, vamos ver aqui a página exatamente. Queda de tensão, dimensionamento, queda de tensão. 3.7, a parte 3.7 do livro, certo? Tem falando aqui da queda de tensão, entrada, menos carga, menos lá. Aí tem aqui os percentuais, podem ser 5% ou 7%. Clicando aqui, total. E pronto, aqui é a equação, né, que a gente vai utilizar, que é essa daqui. Eu dei um print aqui e coloquei aqui no nosso slide, né? Mas sempre lê um livro, pessoal. Você não se confie em 100% no que eu falo, que às vezes eu esqueço de um detalhe e esse detalhe cai na prova, né? Ou esqueço de reforçar alguma coisa que está lá no livro, reforçado, e a gente acaba cobrando e às vezes passa despercebido aqui, já que a aula é mais um conjunto, um resumo do que está no capítulo do livro. Não dá para falar 100% do que está ali naquela mesma ordem e tal, então a gente tenta pegar alguns pontos mais importantes, mas sempre ler um livro, certo? Não deixe de ler um livro. Não sei, eu falei isso, não dá para confiar, pode confiar, certo? Mas só preste atenção no livro também. Então, lá no livro tem essa formulazinha, né? Que é a fórmula da seção do condutor.
Então, aqui, como resultado, já vai sair uma dessas seções aqui. Cadê? Vou voltar lá. Como resultado daqui, já vai sair uma dessas seções aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ou meio milímetro, ou 2, ou 2,5, ou 4, ou 6, ou 95. Então, ali já vai sair essa colunazinha aqui de seções em milímetros quadrados. Então, de cara, já vou esperar, como saia desse resultado aqui, algum valor como esse. Certo? E aí, o que se faz aqui? O método de queda de tensão para sistemas monofásicos pode ser escrito da seguinte forma. Então, aqui é para monofásico, certo? Então, vamos lá. Para o circuito monofásico, que são aqueles circuitos terminais, a gente vai utilizar 2 vezes a resistividade, e é explicado porque eu multiplico 2 vezes a resistividade de cobre, porque são 2 caminhos, né? Eu tenho 30 metros entre o quadro de distribuição e a minha tomada, mais distante do circuito. O que eu vou fazer? 30 metros indo com a fase e 30 metros voltando com o neutro, né? Então, na verdade, de fio, efetivamente, eu vou ter 60 metros. Por isso que é multiplicado por 2 aqui. Então, multiplica aqui para a resistividade do cobre, que é o condutor que a gente vai utilizar, que é esse valor de 1 sobre 58. Aí eu vou colocar aqui 1 sobre o percentual de queda de tensão que eu quero simular. Então, se eu permitir ali, não, eu vou permitir aqui uma queda de 2%. Aí você bota 2% aqui, né? 0,02. Não, eu quero uma queda de 3, 0,03. Vou colocar aqui. Aqui a tensão ao quadrado, no caso 220 ao quadrado, vezes aqui é um somatório, né? Somatório de quê? De cada potência, vamos dizer que no meu circuito de tomadas da cozinha, eu tenho 3 de 600 e 2 de 100. Então, eu vou pegar a primeira, 600, multiplicar pela distância. A segunda de 600, multiplicar pela distância. E assim sucessivamente. Certo? Vou pegar todas as potências delas e multiplicar pela distância. E no final, vou ter uma grande quantidade aqui de watts metro. Certo? Watts metro. Ou VA metro, enfim. Watts metro, depende do tipo de carga e vai ter uma potência vezes uma distância em metros, um grande somatório aqui. E quando você multiplicar por essas outras grandezas, vai sair o resultado vamos fazer um exemplo aqui, da seção que eu escolhi. Vamos dimensionar aqui, só para um exemplo, o meu chuveiro elétrico, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui meu chuveiro, e lá no meu desenhozinho aqui, vou botar aqui 5.500 watts. E daqui para cá vai ter uns de fio aqui, considerando subida, descida, eu vou botar uns 20 metros, certo? 20 metros, acho que é muito, mas tá 20 metros, uns 15, uns 10 metros. Aí depois a gente faz uma simulação com 10 e depois com 30 metros. Pronto, vamos fazer assim. Então tem o quadro até o chuveiro, 10 metros. Aí depois eu vou fazer uma simulação se eu tivesse uma distância maior, com as mesmas cargas, com tudo igual. Então aqui, ó, deixa eu botar aqui, para eu botar minha calculadora na frente. Ó. Como eu vou deixar ela menorzinha, aqui a calculadora. Então vamos lá, né? É uma carga só, certo? É uma carga só, que é o meu chuveiro, então não vai ser um somatório aqui. Se eu tivesse um circuito de iluminação, por exemplo, ou um circuito de tomadas, aí eu teria várias tomadas de uso geral, eu teria vários duplinhas aqui, né? De potência naquela tomada vezes a distância dela até o quadro. Mas aqui, como eu tenho só uma carga, é mais fácil. Vai ficar 2 vezes P, que é basicamente 1 sobre 58, né? Vai 2 dividido por 58, né? Pronto. Aí, dividido por E, esse é a queda de tensão. Então, vou colocar uma queda de tensão de 3%, certo? Então, eu vou lá, dividido por 0,03,
igual. Aí vou dividir por 220 ao quadrado, dividido por 220. Tá, que eu boto aqui, vai certo. Beleza. Igual. Pronto. Dividir por 220. E vou multiplicar agora por potência vezes a distância. E aí eu disse que a potência é 5.500 e a distância é de 10 metros. Bom, nessas condições, especificamente nessas condições, o método da queda de tensão diz, olha, um fio de 1,3 milímetro quadrado é suficiente para a sua aplicação. Ele vai dar uma queda de 3%, entre isso daqui é suficiente. Aí você vai olhar lá, não tem fio cadê os fios? Não tem fio de 1,3, professor. Você fala, não, você vai pegar o maior, o imediatamente superior, o fio de 1,5. É suficiente. Agora vamos para outra situação, né? Quando eu tiver 30 metros de distância. Na verdade, é só multiplicar por 3, né? Para ter 30 metros de distância, eu tinha 10, aí eu multiplicando por 3 aqui, eu vou ter 30, né? Então, multiplicando por 3, eu vou ter 30, multiplicando por, se for 30 metros de distância, eu saio do fio de 1,5 e vou aqui para um fio imediatamente superior a 3,9, e esse daí vai ser o de 4 milímetros quadrados, né? 3,9 não tem, então se for de 30 metros de distância, eu já vou usar um de 4. Agora, se eu for mais exigente, no caso, né? Ou seja, eu permitir uma queda de tensão menor, se eu não deixar essa queda de tensão toda de 0,3, vou colocar uma queda de 0,2 só. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer de novo. 2 dividido por 58. Opa, não entrou dividido. 2 dividido por 58. Dividido. Aqui, né? Está no denominador. Dividido por 0,02. Dividido por 220 ao quadrado. Vezes 5.500 vezes os 30 metros. Pronto, olha aí. Como eu queria uma queda de tensão menor, só 2%, agora o condutor de 4 não é mais suficiente. Né? O condutor de 4, para essa distância de 30 metros, era suficiente para uma queda de tensão de 3%, né? Menos exigente. Agora eu estou deixando só 2%. Estou sendo mais exigente em relação à queda de tensão. Então, o primeiro, depois de 5,8, é o condutor de 6. Ó, depois de 4, 5,8 é o de 6. Né? Esse de 6 aí. Então, a gente já parte para um outro circuito. E assim sucessivamente. Só que o que acontece, pessoal? Para fazer essas contas, para todos os circuitos, você tem 20 circuitos, todos eles eu vou ter que ir abrindo, fechando, não sei o quê. Vou ter que colocar esse 2 vezes 1 sobre 58, dividido pelo percentual. Para fazer essas continhas seria muito chato e muito demorado, às vezes. Para otimizar isso, o que foi feito? Eu até refiz aqui também uma planilha, certo? Foi feita aqui uma planilhazinha, eu fiz aqui para vocês também. Queda de tensão. Onde é a planilhazinha de queda de tensão? Aqui, primeiro queda de tensão. Eu peguei essa planilhazinha, que está no livro também, só que no livro está faltando uma. Aí, coloquei essa forma, coloquei assim, da seguinte forma, só para vocês entenderem como foi feita essa planilha. Vamos ver a de 220 aqui, né?
Outra coisa importante para vocês, recomendo para qualquer estudante, qualquer curso, não é nem necessário ser de exatas ou de qualquer área, pessoal. Se você quiser trabalhar, vocês como arquitetos e arquitetas vão trabalhar em algum momento com orçamento, com valores de obra, com valores de trabalho, aprenda a usar o Excel. É extremamente importante. Na época que eu me formei, foi em meu estágio, aprendi na empresa, o pessoal tinha muita paciência, me ensinou, e foi, assim, era a ferramenta que eu mais utilizava, basicamente. Então, aprenda a usar o Excel, nem que seja as funções mais básicas, essas formulazinhas de travar uma célula, usar as fórmulas mais básicas também. Ele tem uma série de fórmulas aqui já pré-determinadas, então, usar um si, saber usar o si, saber usar um PROC-V, pelo menos, precisa nem, se quiser adentrar mais a programação em si, melhor ainda, mas talvez não seja tão necessário à primeira vista para a maioria. Mas aí, se quiser entrar no VBA, né, que é a linguagem de programação do Excel, aí também aí eu recomendadíssimo. Mas, pelo menos o básico do Excel, acho que vale muito a pena todo mundo saber. Certo? Então, aqui eu peguei o quê? Coloquei os condutores, né? Certo? Todos os condutores, até 95, até mais do que a gente vai utilizar aqui, certamente. E as quedas de tensão, percentual, de 1 a 4%. E como é que está aqui a fórmula, né? Eu peguei e fiz aqui na fórmula, eu isolei, o que eu fiz aqui? Isolei esse somatório das cargas, certo? Se eu isolo o somatório das cargas, deixo ele isoladinho, ele vai ser igual a quem? Eu vou passar, está multiplicando aqui por esse somatório, né? Vou passar isso daqui para o outro lado da equação. O 2 ρ vem dividindo, e isso aí que está dividindo, quando for passar para o outro lado, vai multiplicando, né? O percentual de queda e a tensão, vai multiplicando. Então, eu acabei isolando essa parte da equação, e aí ficou justamente isso daqui. Ó. Fiquei com o azulzinho, que é que é a seção do fio, né? O S, está no outro lado da equação, o S aqui no numerador, vezes. Aí aqui tem o vermelho, que é o percentual, ele vem para o tá no denominador aqui, vem para o numerador também, né? 220 ao quadrado, está no denominador, vem para o numerador, e vai ser dividido aqui por 2 vezes 50, dividido por 58, né? É 2 ρ, 2 dividido por 58. Então, ficou assim a minha equação. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o produto a potência, vamos dizer assim, eu tenho um somatório, certo? Máximo, e um condutor de 1,5 milímetro quadrado com 1% de queda suporta. E aí eu fixei aqui aqui eu fixei a coluna, né? Quando eu coloco, você aperta, acho que é F4, não, F3, não, F2. Eita, porque tá aqui o meu, tá o FM ligado. Não é o FM, é o... Shift, shift, não, shift, FM. Ai, peraí que tem alguma configuração no meu computador aqui que ele tá aumentando e abaixando o volume do F1 e F2. Achei esse aqui. Agora vai. Pronto.
Agora foi. Era aqui no meu teclado que estava travado aqui. Bom, como é que a gente faz aqui para uma coisa... Professor, tá sem som. Seu microfone tá desligado. Voltou. Não tô ouvindo nada por aqui, não. É, não pegou não mesmo. Oi, oi, oi. Agora Testando, tá me ouvindo? voltou. Pronto, então uma das ferramentas que o Excel permite, né, é quando eu quiser replicar uma fórmula, por exemplo, eu vou colocando aqui alguns valores ou tentando fazer aqui e eu quero, por exemplo, dizer, olha, isso daqui é você, essa coluna vezes 30, por exemplo. Eu não preciso sair copiando essa mesma fórmula para essa vezes 30. Seria basicamente só pegar e arrastar, pegar esse cantinho aqui inferior direito, né? E venho, dou uma arrastadinha para baixo e ele já vai replicando essa mesma fórmula dessa célula vezes 30 em todos os de baixo. E alterando, né? Ele aqui alterou, aqui é 16, aí no de baixo é 17, ou seja, nesse primeiro era relativo a esse daqui, nesse segundo é relativo ao 3, nesse terceiro é relativo ao 5, no quarto é relativo ao 7, e assim sucessivamente. E aí, se eu acabo dizendo, não, mas eu não queria isso, eu queria travar aqui só no primeiro. Aí você vem aqui e tem como travar apertando o F3, na F4, isso. F4. Então, quando eu coloco para travar a coluna A e o minha linha 16, aí eu vou aqui no F4 e deixo os dois cifrõezinhos aqui, ó, na frente da coluna e na frente da linha. E aí eu travo esse meu elemento. E aí, quando eu arrastar agora, ele só vai multiplicar, vai repetir o 60. Vai ser sempre a mesma equação do primeiro em todos. Tá vendo aí? Acabou ficando, ele não repassa automaticamente. Eu usei essa ferramentazinha, né, de travar a coluna ou linha, de forma que eu conseguisse pegar aqui, arrastar para baixo, para eu possa apagar todos esses meus elementos aqui, por exemplo, e aqui só arrastando para baixo ele já vai e refaz um por um, ou posso apagar esses daqui e arrastando para o lado ele vai e refaz a equação de um por um do jeito que estava antes, entendeu? Então essa a vantagem. Eu posso também vir na diagonal, assim, aqui do lado, aí depois eu venho para baixo de um por um aqui. Então acaba permitindo essa vantagem do uso desse travar uma linha ou travar uma coluna. E pronto, então basicamente cada elemento desse daqui representa cada elemento o máximo de produto watt metro, potência vezes distância, que esse fio permite com essas quedas de tensão. Então, por exemplo, a gente viu lá que na nossa conta aqui tinha dado, ainda paguei, né? Mas para a gente tem aqui o chuveiro, armazenar aqui 1.500, e tem aqui distância, né? Distância a gente simulou com 30, simulou com 10, eu acho, né? Então, vamos ver aqui. Então, aqui, para a gente fazer, ó, o chuveiro vezes
30 metros, essa daqui foi a quantidade de watts vezes metro. Então, deu 165.000 watts metro. É um chuveiro em 30 metros. 165.000 watts metro. Se for uma queda de 2%, ao primeiro condutor que permite 165.000, eu vou procurar aqui, ó. O de 1,5 dá, professor? Não. O de 1,5 só tem 42.000. O de 2,5 dá? Não. O de 4 dá? Não. O de 6 dá. Vocês lembram lá que a gente fez para 2% e deu justamente o de 6, né? Que deu 5, alguma coisa. Para 3%, provavelmente eu vou ter uma tolerância maior para 3%, né? Vamos ver lá. Para 3%, o de 1,5 dá, professor? Não. O de 2,5 dá? Também não. O de 4 já dá. 3% aqui. O de 4 já permite. Certo? Então, quanto mais eu vou aumentando a queda de tensão, mais fino o condutor vai poder ser. Ou seja, quanto mais queda de tensão eu vou permitindo nesse fio, mais fininho meu condutor vai poder ser. Certo? Mas se eu diminuo aqui a distância, né? Eu vou colocar agora 30 metros é muito grande, 10 metros já é suficiente. Dentro da minha casa só tem 10 metros entre o quadro e o chuveiro. Então, agora eu tenho 55.000 watts metro. Eu tinha, nessa primeira opção aqui, 165.000, né? Para ele... Vou botar aqui assim, um laranjinha aqui. Eu tinha essa daqui no laranjinha. Agora aqui no azulzinho eu tenho só 10. Pronto. Aqui é outra realidade agora. 55. Eu vou lá para 2%, o de 50, só o de 1,5 que não permite, só permite 42.000. O de 2,5 já permite 70, então quando eu estou de 2,5 já dá sobrando, certo? Para 3% de queda, o de 1,5 já dá. O de 1,5 permite 63, então já dá sobrando 1,5 para 3% de queda, certo? Então, eu precisaria de 55.000, o de 1,5 já me permite 63. Então, já está de ótimo tamanho o condutor de 1,5 para essa situação. Né? Então, aqui, ó, vou deixar aqui, só para vocês, vou deixar marcado todos os percentuais permissíveis aqui para a situação azul e os condutores para a situação laranja. Para azul, 1%, 55 aqui, ó. Já dá. Aqui já vai ser esse daqui. 3, esse aqui. E 4 vai ficar sempre de 1,5, né? Que é o condutor mais fino. Agora, para uma distância maior, que é o laranjinha. Vamos ver aqui, para o laranjinha. Vou mudar aqui para o laranjinha. Pronto. Para o laranjinha, 165.000. Para 1% tem que ser já esse daqui, ó, de 16. Para 2%, 1,65 esse daqui. Para 3%, 1,65 esse. Para 4% tem que permanecer no de 4. Para 5%, esse daqui. Conseguiram visualizar? É só olhar a linha que esses elementos estão. É só olhar para a linha que esses elementos estão. Então, para que eu tenha um chuveiro a 30 metros de distância, eu venho para essa situação aqui. 165 watts, 1.000 watts metro. Se a minha queda de tensão admissível for 1% só, eu vou ter que ir para um condutor de 16 milímetros, extremamente grosso. Se for de 2%, vou para um condutor de 6 milímetros. Se for de 3%, vou para um condutor de 4 milímetros. Se for de 4%, eu permaneço com um condutor de 4 milímetros. Se for para um condutor de 5%, eu estou no condutor de 2,5 milímetros.
Para um chuveiro mais pertinho, né, um chuveiro está a 10 metros de distância do quadro de distribuição, eu tenho 55 mil watts-metro. Para 1%, um condutor de 4 milímetros dá conta. Para 2%, um de 2,5 dá conta. E para 3, 4 e 5%, o de 1,5 já dá conta. Certo? Então, na hora que você estiver... Então, trabalhar com essa planilha é bem mais fácil do que sair fazendo essa conta para cada situação que você varia aqui o percentual, que você varia a potência ou a distância. Então, é bem mais fácil trabalhar com essa planilha, porque ela é bem mais visual. E, basicamente, o que eu vou precisar é fazer um produto entre a potência das minhas cargas e a distância que elas estão do quadro de distribuição. Entendido aqui essa planilha, pessoal? Professor, nesse caso, qual que o senhor escolheria? Não, é como eu disse, né? A gente vai chegar nessa situação aqui, de ter que escolher a queda de tensão que vai querer. Por exemplo, do quadro geral para o quadro terminal, qual foi a que você escolheu? Se foi 2%, me resta 3 para cá, né? Se foi 3% daqui, me resta 2 para cá, de forma que a soma dê 5 sempre. Então, vai ser um joguinho que vai ser feito entre a queda de tensão do quadro geral para o quadro interno e do quadro interno para as cargas. Certo? Esse que a gente fez aí do chuveiro, por exemplo, foi uma do quadro interno para as cargas. A gente considerou 3%. Mas aí eu tenho que ver aqui do quadro geral para as cargas. Ainda fazer alguns testes para ver qual vai ser a melhor opção. Mas, a princípio, qualquer uma dessas daqui, né, desde, por exemplo, eu escolheria aqui 2%, em quais situações eu escolheria 2%? Se do meu quadro geral, do meu medidor, para o quadro parcial, tiver 3, aí eu escolheria 2. Então, para a soma dá 6, né? Dá 5, aliás. Eu escolheria 1% se tiver 4, do quadro geral para o quadro parcial. 3 aqui, 2, 4, 1, e 5 nem pode, né? 5 não tem queda de tensão 0. Eu fiz aqui do 5, mas nem precisava fazer. Aí lá no livro ele fez essa tabela também, né? Tá aí no livro, a tabelinha do livro, igualzinha a essa que a gente fez aí, para 127 volts, que não é nosso caso, mas eu fiz também de 127 volts, daqui a 127. E aí tem os mesmos valorzinhos lá, de 127, 7 mil e pouco, 7 mil e pouco, só que ele arredondou lá, né? Fez para 220, certo? Que é exatamente a que eu mostrei para vocês aqui, a de 220. E o que o livro não faz aqui? Ele tem uma pequena, não é uma falha, mas é um pequeno esquecimento, né? Eu vou até olhar aqui se nessa versão nova eles fizeram. 127 volts, 220. Não fizeram nessa versão nova ainda. Porque aqui eles não fizeram 380 volts, porque não é uma tensão muito utilizada lá no sudeste do país, né? E aí eles não fizeram 380, que é a tensão entre duas fases que a gente tem aqui na maioria das cidades do Nordeste. Mas eu fiz aqui o 380 trifásico, que é o que não tem lá aí depois eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no 220 para ficar os dois um vizinho do outro, né? Então tá aqui na terceira aba o 380 trifásico. Então tá aqui o 380 trifásico. Caso a gente tenha um circuito trifásico entre o quadro geral e o quadro interno, aí eu vou utilizar esse daqui, essa planilha aqui, vou pegar lá, olha, o quadro geral, o quadro interno, eu tenho uma distância de 30 metros e tenho lá uma carga geral na minha casa de 15 mil watts.
Então, eu vou procurar lá o produto, né? 30 vezes 15 mil, deu 450 mil. Aí eu vou procurar aqui, se for 2%, qual é o primeiro que permite 450 mil? É o de 6. Se for 3%, já o de 4 permite. Se for 1%, tem que ser o de 10. E assim sucessivamente. Né? A gente vai procurando aí o primeiro que é conta, né? Mas é basicamente a única conta que eu tenho que fazer agora é só um produto entre distância e potência do circuito que eu estiver analisando. Vou fazer o produto distância e potência e vai me dar um watt-metro. Então, basicamente isso que eu tenho que fazer. Distância vezes potência vai me dar um watt-metro. Procurou na planilha aqui, viu o primeiro que dá conta, aquela queda de tensão que você deseja, resolvido a situação. E aí, pronto, e aqui essa questão do raiz de 3 sobre 2 é em casos que eu tenha o 220 volts, eu tenho 220 volts bifásico, né? Então, lá no Sudeste, quando a gente tiver, ou em alguma cidade da Bahia também, enfim, quando a gente tiver 127 fase neutro e 220 fase 1 e fase 2, aí eu vou e multiplico a distância por essa razão aqui de raiz de 3 sobre 2, mas aí não vai ser muito nosso caso, né? A gente só vai utilizar basicamente ou essa direto, 220, ou aquela que eu mostrei, que não tem no livro, 380. Essa planilha está lá no site. Tá lá no site. Planilha de queda de tensão. Tá lá no site para vocês baixarem. Eu quero que vocês façam esse exemplo, pessoal. Como é que funciona esse exemplo? Da seguinte forma. Eu quero que vocês vejam aí, ó. Aí eu tenho 4 circuitos, certo? Eu tenho 4 circuitos saindo do meu quadro terminal. Aí vocês olharem, ó, eu tenho aqui um circuito, esse daqui, que é o circuito que tem as cargas BCD. Eu tenho esse outro aqui, só tem a carga A. A carga A está a 8 metros de distância, certo? A carga do circuito BCD, ou seja, eu tenho um circuito que tem 3 tomadas, né? Então, essas 3 tomadas, a D de dado está a 4 metros, a C está a 14 metros de distância do quadro, né? 10 mais 4, e a B está a 18 metros de distância do quadro. 4 mais 10 mais 8, né? Tá? 18 metros. A carga I está a 16 metros de distância do quadro. E aqui eu tenho um outro circuito que tem 4 tomadas, 4 cargas diferentes, EFG, que estão aí a 6, F está a 16, G está a 21 e H está a 25 metros. Então, vocês vão fazer lá, circuito BCD, vou fazer aqui, D, que é 500 watts, vezes 4 metros. Então, a carga D, ela tem 500, dá 2.000, né? 2.000 watts-metro. A carga C tem 14 vezes 1.500. Tem uma determinada quantidade de watts-metro. E a carga B tem 18 vezes 1.000, 18.000 watts-metro. Então, o circuito BCD tem, aí soma os 3 watts-metro e aquela quantidade de watts-metro que o circuito BCD tem. Guarda ele aí, certo? Vou fazer o mesmo para o A, que aí é mais fácil, né? Só é 8 vezes 3.000 e está resolvido. Para o I, que é 5.000 vezes 16 metros, está resolvido. E para o EFGH, que aí eu vou ter que fazer de um por um, né? Tem 300 vezes 6 metros, F, que tem 1.000 vezes 16, e assim sucessivamente.
para cada um. E aí eu vou dizer, olha, esses são meus circuitos terminais. Cada um deles, desses 4, tem o circuito A, tem tantos watts metro. O circuito B, BCD, tem tantos watts metro. O circuito I, tem tantos watts metro. E o circuito EFGH, tem tantos watts metro. Guardar essas informações. E, finalmente, vou fazer aqui o alimentador, que tem 30 metros do quadro geral para o quadro parcial, e tem todas essas cargas. Eu vou somar todo mundo aqui, 3.000 mais 1.000, mais 1.500, mais 500, blá, 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 deu 25.000 aqui, vezes 30, é a quantidade de watts metro que eu tenho do meu alimentador, passando pelo meu alimentador, certo? Então, eu tenho essas quantidades. Agora, eu tenho várias situações aqui, né? No alimentador, se eu tiver 1%, no meu terminal, nos meus terminais, eu posso ter 4, né? Se no alimentador tiver 2%, nos circuitos terminais, eu posso ter 3. Se no alimentador tiver 3, nos circuitos terminais, eu vou fazer uma relação, no caso, são 4 opções que eu tenho, né? Que a soma dê 5 aqui, certo? Eu vou fazer essa relação que a soma dê 5. E aí eu vou definir quais condutores escolher de acordo com aquelas planilhas lá que eu mostrei para vocês, né? Vou fazer aqui, se foi 25.000 vezes 30, vamos ver aqui quanto é que vai dar aproximadamente. 25.000, 750.000. Se foi 1%, 750.000, ó, é esse daqui, 16 milímetros. 2%, 10 milímetros. 3%, 6 milímetros. Ó, ficou uma escadinha aqui. Ah, não, menos o último aqui, né? Ficou aqui, ó. Aqui. E aqui. Então, 750.000 com essas escolhas aqui, ó. Os primeiros condutores, 4% e 5%, no caso 5%, eu já disse que não tem como, né? Tem que ser de 1 até 4, tanto que o livro só mostra de 1 até 4, não sei porque eu botei o de 5 aí, foi algum esquecimento. Porque o livro também bota aqui esse de 5, eu não sei para que ele botou, mas enfim. Deixa eu ver aqui, ele acaba botando de 5 também, foi por isso que eu botei, mas não vai dar para nossa utilização, considerando a queda de tensão máxima de 5, não vai dar para utilizar o de 5, né? Só de 1 até 4. Então, você vai poder escolher circuito terminal e aqui circuito alimentador. Pode ser aqui 1, pode ser aqui 4, pode ser aqui 2, pode ser aqui 3, pode ser 3 e 2, ou pode ser 4 e 1. De forma aqui que a soma sua mais sua, sabe que essa forma, né? Mais o outro. Você mais você, sempre seja 5, né? Sempre seja 5 aqui, essas somas. Um mais o outro permanece sempre 5. Então, você vai fazer esses testes. E ver, no final, qual todos são possíveis. Pela norma, qualquer um das 4 opções vai ser possível, sem problema. Mas, de acordo com a tabelinha de preços, algumas vão ser mais baratas do que outras. Por quê? Porque o alimentador, quantos fios tem no alimentador? É um circuito que vem 3 fases, um neutro e o terra. São 5 fios aqui, meu filho. 5 vezes 300 metros já vai dar aí 150 metros de fio. E nos circuitos terminais, são só 3, né? Então, o que tiver aqui 8 metros, não vão ser só 8 metros de fio. Vai ser 8 vezes 3, vão ser 24 metros de fio. 16 vezes 3. Essa distância total aqui, vezes 3. Essa total, vezes 3. Então, isso aqui influencia no preço final. Eu quero ver aí qual das 4 opções, qual dessas 4 opções aqui de queda de tensão vai ser a mais viável. Aí você vai dizer, professor, ó, essa daqui ficou melhor. Eu deixando 3 no terminal e 2 no alimentador. Ficou a melhor.
a gente vai ver que se eu alterar essas distâncias, um exemplo que eu passe, já muda essa realidade. Então, cada caso é um caso, tem que ser feitos os testes, certo? Então, faça isso aí, ó. Tem-se a distribuição de carga, considera o sistema 220-380, com um alimentador trifásico, 3 fases, um neutro e um terra, 5 condutores, e circuitos monofásicos, fase neutra e terra. Dimensione os condutores de cada circuito de acordo com o critério de queda de tensão e com os custos dos mesmos. Então, se eu deixar só assim, de acordo com o critério de queda de tensão, qualquer uma dessas 4 opções serviria. É só escolher uma delas. Pronto, serve. Mas aqui vocês vão ver que dentro dessas 4 opções vão ter algumas mais baratas e outras mais caras. E eu vou querer escolher a mais barata. Certo? Entendido, pessoal? O exercício de casa? Sim. Para entender, né? Pronto, eu vou ver se eu consigo atualizar aqui no rapidinho. Quando eu vou colocar esse exercício lá no Moodle, vou adicioná-lo aqui nas nossas atividades do Moodle. O professor, teve exercício ontem também, né? Teve aquele do cálculo, né? Vou colocar esses dois. Vou colocar os dois, certo? Os dois vão ser para sexta, é? Esse pode ser para até terça que vem, até a aula que vem. Certo, obrigada. Então, tem esse daqui para até a aula da terça, certo? Então vai ficar, quem não veio ontem, ficou um exercíciozinho também sobre o cálculo de demanda, né? E das correntes, e posteriormente daquele exercício e do dimensionamento do fio de capacidade de condução de corrente, daquele exercíciozinho que vocês fizeram lá no final do capítulo 2. Esse aqui. Então, ficou para vocês fazerem, pegarem a quantidade de circuitos, né, que vocês fizeram aqui, deu 7 circuitos na divisão, e aí eu vou pegar, fazer o somatório das potências, calcular as demandas, eu vou deixar bem detalhadozinho aqui no Ava, certo? Para vocês fazerem, esse até sexta, e o outro até amanhã, até terça, esse de hoje. Professor, pode me ajustar? Eu coloquei muitos circuitos em um local só saindo, aí ia ficar inviável. Pode fazer as correções na hora de fazer Pode. Desde que você deixe explícito, né, as correções, pode ser feito sim, sem problema. Sim, vou colocar as aulas gravadas. Não, dá para vocês fazerem até sexta, é bem pequenininho esse primeiro, vocês vão ver. Aí separarem uma horinha dá para fazer. Esse daqui é um pouquinho mais demorado, vai ter um pouquinho mais de conta, mais coisinhas para apresentar, mas esse de ontem é muito rápido mesmo, assim, para vocês. É só fazer, literalmente. O passo a passo é esse, o de ontem, né? É só fazer o somatório das cargas em cada um dos circuitos que vocês fizeram, multiplicar pelo fator de demanda, dividir pela tensão, né, pelos 220, e usar os fatores de correção, é o que era a justificativa, né? Não, estou fazendo essa casa lá em uma cidade mais fria, uma cidade mais quente, considerando essa temperatura dessa cidade e tal, e do número de circuitos dentro do mesmo eletroduto. E depois é procurar uma tabela. Pronto, acabou. Então, é muito rápido isso daí, certo? Esse daqui que vai ter um númerozinho maior de contas, vai dar mais um trabalhinho. Então, deixa eu deixar sexta e terça. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por hoje? Tranquilo? Então, é isso. Vai ser bem tranquilo. Qualquer dúvida, também pode me procurar, ou procurar o monitor também, né? À disposição. E ficam essas 2 tarefinhas.